Ontem eu estava conversando com um amigo meu e aí ele me fez uma pergunta, né, particular, e aí eu respondi de forma que eu estava de forma, muitas vezes eu ficava no modo furtivo. E quando eu reli, né, o que eu escrevi, depois eu fiquei num momento de reflexão, porque tem tudo a ver com o meu embate com relação à vida e pode ser também que tenha a ver com outras pessoas que estejam na mesma situação. Como assim o embate? Em certos momentos a gente entra nesse modo furtivo, que foi o que eu respondi, que é esquiva, ser rápido, disfarçar, ficar como invisível, dissimulado, né? Para você não encarar, para você não entrar em embate com relação àquele problema que você tem. E eu percebi que por muitas vezes, eu não entrei em embate. É como se eu estivesse me esquivando do jogo da vida, digamos assim. E o jogo da vida é você entrar no jogo, é você estar ali no meio. E por que eu comecei a me auto-questionar, né? Por que eu não entro nesse embate, né? Por que eu não quero encarar de frente? Por que eu entro nesse modo furtivo? Justamente porque é lá que tem a minha dor, é lá que tem algo inflamado, né? É lá que eu tô dolorida, é naquela situação justamente que eu preciso resolver, que precisa ser solucionado, que precisa ser curado. E naquele momento eu percebi que justamente era o caminho. Toda vez que então eu entro no modo furtivo, significa que é para mim na verdade seguir, não é para se acovardar, é para seguir em frente e entrar em embate com aquilo, para daí conseguir, né? O incômodo, nosso incômodo é justamente esse. Muitas vezes a gente já tem a intuição, a gente já sabe que vai dar trabalho, a gente vai ter que olhar para isso, é algo que incomoda, né? Que você não quer ver. É como se fosse como guardar, né? Guarda bem fundo e aí eu não olho mais para isso. Pronto, eu finjo que tá tudo resolvido e na verdade não tá nada resolvido. Tá lá, a coisa tá, a energia tá viva, né? Tá ali te gastando, e aí eu não entro no meu modo, digamos assim, no meu modo heroína, no meu modo herói, de ir, de conseguir, de vencer, de encarar isso, né? De entrar mesmo no jogo da vida. Tá ligado também a algum tipo de trauma, né? Normalmente a pessoa ela tá ligada a um trauma. Então aí o tempo todo ela não vai querer se relacionar com aquilo. Ela vai tentar o tempo todo se autoproteger, como se fosse isso, né? Por quê? Porque dói. Se eu for lá, eu sei que eu vou ficar exposta, eu sei que eu vou ficar constrangida, eu sei que eu tenho medo de julgamentos, eu tenho os meus medos, e aí eu vou estar vulnerável, imagina, né? Em qualquer situação, eu penso, né? Seja essa que eu comentei, né? Que é um tipo de trauma que eu vi em mim mesmo, que até ele comentou, né? Olha por esse lado, né? A gente estava conversando e aí eu me autoanalisei e descobri que realmente é um trauma, né? Poxa, tem algo de errado aí. E pode ser também para várias situações da nossa vida.
seja algo novo, que normalmente o pessoal fala, né? Você vai para alguma coisa nova e você vai ficar exposto, e é aquela sensação de não ter o controle, né? Você não sabe onde vai dar, você tem a sensação de que pode dar errado. Por quê? Porque você quer saber passo a passo, quer ter o controle das coisas, para saber na onde aquilo vai dar, para você ter segurança. O tempo todo a gente tenta buscar um nível de segurança, e aí passando da segurança você já vai pro extremo, que é o conforto, né? Então é nessa situação que eu me vejo muitas vezes, né? Você vai cair nas fichas, você vai cair na real. E como que é, né? Assim, o extremo das coisas. Então, se eu tô segura, eu não estou me colocando a riscos. Mas se eu vou para além de segura, eu já entro no meu modo conforto. Se eu ficar no conforto, eu não faço nada. É como se tivesse uma proteção, né? Como se eu tivesse ali em extrema segurança, no meu ponto de conforto. E o contrário disso, para você conseguir romper, né, as barreiras, o contrário disso é o estresse. Não o estresse que te faz te adoecer, né? Não é aquele estresse do motorista de ônibus, por exemplo, mas um estresse que te faz realmente te sentir desconfortável. Você se sente vulnerável, envergonhada, e é exatamente aí que é o ponto de você resolver isso. Então é isso, assim, algo interessante para ser analisado, ser olhado e ser também curado. Eu olhei para isso e eu já estou trabalhando internamente comigo mesma, sei o que eu tenho que fazer, né? Se expor mais, se colocar em risco, é você ir, né? Você seguir o fluxo, porque é como se fosse fazendo aqui um paralelo, que é pra gente tentar entender, assim, a maioria, normalmente o pessoal fala sobre músculo, né? Os músculos se rompem, né? Conforme a gente vai fazendo as atividades físicas, pega ali um peso a mais numa academia de musculação, o seu músculo, para ele crescer, ele tem que romper. E isso dói. E no outro dia que você fez os exercícios, você se sente dolorido. Não pode nem, às vezes, sentar, ou às vezes subir uma escada ali, as pernas estão todas doloridas. Então é exatamente isso que seria no mental, do físico seria no seu mental. Se expor àquela situação, né? Ali ter o rasgar da mente, digamos assim, né? O risco, o medo ali, aquela aflição de você estar exposto, que seria o quê? O romper dos músculos. Na mente seria o quê? Me expor àquela situação, saber que não vai acontecer nada e que você vai vencer, vai passar por aquilo. E aí você vai crescer com aquilo, porque você viu que você consegue fazer aquilo, como na musculação. O cara vai lá, né, trabalha o músculo e assim vai crescendo cada vez mais, e a intensidade vai aumentando. Também válido pro seu mental. Conforme você vai trabalhando isso, você vai tendo mais complexidade mental para poder suportar certas situações. E se você está muito dolorido, está inflamado, digamos assim, mentalmente, talvez com algum trauma ou alguma situação que você entra no modo furtivo, seria também o caso de um autocuidado primeiro, né? Saber os seus limites, dar um
um passo de cada vez, né? E ali, conforme você vai indo, se expondo aos poucos, você vai sentindo o seu limite, né? Aí você vai conseguindo resolver isso, vai conseguir curar isso, tá bom? Então, obrigado por me ouvirem. Eu acredito que alguém possa encontrar isso dentro de si também, e a gente possa romper juntos essa barreira interna, fazer essa cura interna,